Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos no capítulo 6º e, conforme informamos na última aula, o tema de hoje foi dividido em duas partes para uma melhor compreensão. E hoje, nessa segunda parte, vamos estudar quem seria o Espírito de Verdade, sem que com isso venhamos a impor uma resposta definitiva. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos da carne e abrir os nossos olhos do Espírito e, elevando-os aos céus, pedir ao Pai que harmonize este nosso momento para que possamos compreender o estudo que será feito e aí nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Quem seria o Espírito de Verdade? A resposta a esta pergunta é um assunto ainda muito polêmico no próprio meio espírita. Mas vamos ao texto do Evangelho. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a dores a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam quase sempre mortais as nossas chagas. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai, instruí-vos e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer-lhes essas belas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Isso foi escrito em Bordeaux, 1861, o Espírito da Verdade. Amai, instruí-vos e orai. Nessas linhas temos três grandes instruções salvadoras. A voz do Espírito de Verdade ressoa como um acorde que faz a nossa alma se rejubilar em torno desta regeneradora informação evangélica. Para uns, o Espírito de Verdade é Jesus. Outros dizem que não. E completando, aos que não se preocupam nem um pouco com a sua identificação. Podemos também encontrar aqueles que acham que é coisa de menos importância. E, finalmente, a turma do tanto faz. Devemos, para dissipar as possíveis dúvidas, trazer o testemunho do próprio Kardec, que, analisando uma comunicação de um determinado espírito, assim explicou na Revista Espírita de 1866. Fala Kardec. O espírito que ditou a comunicação acima é, pois, muito absoluto no que concerne à qualificação de santo, e não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade. Qualificação que não seria senão um orgulho mascarado sobre um outro nome, o que poderia induzir em erro se tomado ao pé da letra, porque ninguém pode se gabar de possuir a verdade absoluta, não mais do que a santidade absoluta. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerada como um nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, se esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais, deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente deste título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Revista Espírita, 1866. Inclusive, da judiciosa recomendação de que deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente deste título, podemos perceber que se trata de um espírito de elevada hierarquia, que, embora não se manifeste pela forma rotineira, dele já se tinha uma ideia de estilo de linguagem que estava bem longe da eloquência e da vulgaridade. Levando-se em conta que Kardec disse que a qualificação do Espírito de Verdade encontra-se especificada no Evangelho, seguiremos a sua orientação. Kardec
também o reconhecia como seu guia espiritual, fato que podemos confirmar nos seus escritos na revista de 1861. Sim, senhores, este fato é não só característico, mas providencial. Eis a esse respeito o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito da Verdade, falou Kardec. Estranham algumas pessoas essa afirmativa de Kardec de que o Espírito de Verdade era seu guia espiritual. E aqui temos mais um bom motivo para que ele não o identificasse claramente como Jesus, porquanto ridicularizariam tanto o Espiritismo quanto a ele próprio, que na melhor das hipóteses seria taxado de mais um louco entre milhares dos que se dizem em contato com Jesus. Vale então o nosso questionamento. Quem teria sido Kardec numa reencarnação passada para que o Espírito de Verdade o chamasse de meu apóstolo? E colocamos a nossa pergunta para a vossa reflexão. Algum espírito superior teria a insensatez ou a vaidade de usar o codinome A Verdade, sabendo que poderíamos relacioná-lo a Jesus? Improvável, pois a elevação que tais espíritos atingiram não nos permitiria dizer coisas dúbias, que induziriam as pessoas a pensar coisas equivocadas, principalmente em se tratando de levar alguém a confundi-lo com Jesus. Mais recentemente, podemos colocar no livro Missionários da Luz a explicação do Espírito Alexandre dado a André Luiz. Nos fala o Espírito. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens, nos diz Alexandre. Na Revista Espírita de 1867 temos a seguinte frase: só os puros espíritos recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas afinal, a quem poderíamos qualificar com o codinome A Verdade? No livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, temos, aspas, nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade, nos tempos calamitosos da transição que o nosso planeta atravessa. No livro O Consolador, também há a seguinte passagem. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Como sabemos, a expressão espírito familiar está definida com clareza na obra da codificação, na questão 514 do Livro dos Espíritos, que o espírito familiar é alguém da família espiritual, é o amigo da casa, está lá. Kardec anotou também em uma das suas obras, chamada Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o seguinte, fala Kardec. Tendo eu interrogado esse espírito, ele se deu a conhecer sob um nome alegórico. Eu soube depois, por outros espíritos, que fora ele um ilustre filósofo da antiguidade. Fechou aspas. O Espírito de Verdade não é uma pleiade, uma falange, uma reunião de espíritos superiores, mas uma individualidade espiritual, o que pode ser comprovado quando Jobard e Sanson, então desencarnados, afirmaram tê-lo visto nos recintos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec jamais entendeu ou deu a entender que esse espírito fosse o próprio Jesus. Voltamos a argumentar. Um equívoco que tem sido repetido por autores e palestrantes espíritas. Para os que duvidam do que dizemos, convidamos a que leiam o comentário que Kardec fez a propósito da comunicação atribuída a Jesus, incerta no item 9 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns. Fala Kardec. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitia reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insígne graça de sua autenticidade. E porque já muito se abusou deste nome em comunicações evidentemente apócrifas. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o seu nome.
Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse com os seus iguais. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar de que ela traz o nome, se nós o rejeitaríamos ou não. Livro dos Médiuns. O advento do Espírito de Verdade poderia ser considerado o resumo da doutrina espírita e do próprio cristianismo. O Espírito de Verdade é o coordenador espiritual da doutrina espírita e é em seu nome que os Espíritos trouxeram as palavras de consolo e de esclarecimento. Esse Espírito nos inspira por meio de suas palavras o amor e o principal fundamento para a sua elevação espiritual. É a partir do amor que se deriva, por exemplo, a caridade, a humildade, a abnegação e o perdão. A doutrina espírita é o auxílio para enfrentar e aprender com as dificuldades da encarnação e instruir os espíritos prevenindo-os de faltas futuras. O Espírito de Verdade, durante o Advento, escreveu essas lindas palavras que devem estar conosco para a eternidade. Nos fala ele: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. No meio desta aparente confusão, há sabedoria. Se Jesus se reportasse a uma determinada individualidade, referir-se-ia a essa entidade sob uma única designação. Como, porém, o mestre aludia à pleiade dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, usou de várias expressões, dando assim a entender tratar-se de uma coletividade e não de uma individualidade. Ora, se Jesus, Kardec, o seu protetor, o Espírito de Verdade, não tiveram esse propósito, quem poderia fazê-lo? Enfim, dar identidade aos Espíritos querendo suplantar-lhes o desejo de permanecer incógnitos é mergulhar num processo de adivinhação, quase sempre fadado ao erro e desrespeitando-os. O mais valioso da terceira revelação do Espiritismo não foi colocar em evidência o revelador, mas a revelação, que é de origem divina. O importante não foi revelar o Espírito, mas a verdade. E o Espírito de Verdade se faz presente em toda a obra da codificação. No livro A Gênese, no capítulo 1, no item 40, há: como ficou demonstrado, o Espiritismo preenche todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual nem de criação humana. Ninguém pode dizer ser seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino presidido pelo Espírito de Verdade. De qualquer maneira, ainda que não se trate exatamente do Cristo, pelo papel desempenhado à frente da obra espírita, o Espírito de Verdade sintoniza-se ao Mestre, dignificando-se representá-lo na condução da doutrina consoladora, em comunhão também com toda a espiritualidade elevada e nesse aspecto, o valor real está na obra. O Evangelho de João registra da seguinte forma a promessa de Jesus relativa ao Consolador. Isso está no capítulo 14 do Evangelho de João. Aspas. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, e estará em vós. Um pouco mais adiante, o mesmo evangelista atribui a Jesus as seguintes palavras: eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, isso quer dizer mentor, defensor, protetor, o Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos disse. São João. Verifica-se por essas palavras que o Consolador prometido por Jesus também é chamado de Santo Espírito ou de Espírito da Verdade e seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. O Consolador, como Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade da sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo o lado a consolação que advém da fé e da esperança. Seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira,
da lei de Deus dada aos homens. Ora, o Espírito procedendo de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento da mediunidade na carne, preenche integralmente essas condições, visto que, primeiro, procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. Segundo, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente. Terceiro, consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. A revelação cristã sucedeu à revelação mosaica. A revelação dos Espíritos veio completá-la. O Espiritismo é, pois, segundo os próprios Espíritos, o Consolador prometido pelo Cristo. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento desse Espírito de verdade. Uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Outra razão seria o esquecimento e a falta da vivência das verdades tão apregoadas pelo Evangelho. E mais do que isso, destacam-se como forte razão as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreu ao longo dos tempos. No livro A Gênese, Kardec afirma terem sido 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações da mensagem cristã. Kardec foi, portanto, o instrumento de que o Cristo se serviu, o alto para completar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido por intermédio de uma doutrina altamente consoladora e intimamente ligada ao ensino moral contido no Evangelho de Jesus e que permanecerá conosco. E dessa forma, então, perguntamos: quem é o grande médico das almas? Quem trouxe a palavra de Deus aos homens de vontade? Quem disse: há muitas moradas na casa do meu Pai? Quem afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis? Fica aqui a nossa reflexão, cabendo a cada um a sua explicação e a sua verdade. Vamos refletir. É muito importante. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e pedir ao Pai que leve uma harmonização até os locais de dor e de sofrimento, como os hospitais, albergues, creches, presídios, que harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos, harmonize os dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões e, se possível, nos harmonize, bem como a humanidade que passa por um momento tão turbulento e que essa paz possa chegar onde se faz necessária. Obrigado a você que nos assiste. Nosso carinho e nossa gratidão. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, divulgue-os a seus amigos e, se gostou, faça comentários, dê um positivo na mãozinha. Muita paz a todos vocês, fiquem em casa e até a próxima semana, sempre às quartas-feiras, a partir das 8 horas, que assim seja, graças a Deus.